Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui finalmente falar a respeito de Orlando Furioso, do poeta italiano da Renascença Ludovico Ariosto. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, vocês estarão ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Como muitos de vocês já devem saber, eu estou há bastante tempo, desde novembro mais especificamente, lendo o Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Mas não se pode dizer que eu demorei tanto tempo porque o livro fosse assim tão difícil, ou porque fosse muito chato e eu não quisesse terminá-lo. Mas sim porque eu acabei me envolvendo com outras leituras no meio do caminho e por variadas razões que certamente não têm a ver com a qualidade da obra, eu demorei tanto para concluir a leitura. O Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, foi lançado o seu tomo 1 pela Atelier Editorial há alguns anos, numa edição, como vocês podem ver, muito bem acabada, uma edição com aparato crítico, com notas, com texto em italiano ao lado do texto em português, apresentação e também ilustrações do Gustave Doré, aquele famoso ilustrador francês. A edição é em capa dura. Tem então essas ilustrações e o texto italiano ao lado do texto em português. E o que eu posso adiantar já de partida é que a tradução é fantástica. Em se tratando de poesia, é muito difícil fazer uma tradução à altura do original. Apesar de eu não conhecer o italiano, eu posso dizer que a tradução é ótima, no sentido de que a poesia que está em português aqui é fantástica por si só. Mesmo que um especialista diga que ela talvez não guarde tantas semelhanças com o original e que escolhas poderiam ter sido feitas de modo a transmitir melhor o que o Ludovico Ariosto quis dizer, o texto em português por si só já tem muito valor e, a despeito de qualquer consideração desse tipo, se sustenta por si mesmo. O Ludovico Ariosto é um poeta da Renascença que viveu entre o final do século XV e o começo do século XVI na Itália e que escreveu este livro, Orlando Furioso, no início do século XVI. Se não me engano, a primeira versão é de 1516 e a última versão final de 1532. O livro todo é escrito em oitava rima, que são estrofes com 8 versos, com esquema de rimas AB, 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 CC. O Orlando Furioso deste livro é a primeira metade. São 46 cantos. Os 23 primeiros cantos estão aqui. Não tenho notícia se a Atelier Editorial pretende publicar outros cantos, porém, esta obra por si só, por suas peculiaridades, já vale a pena ser lida, ainda que depois não tenhamos acesso à segunda metade. Do que trata o Orlando Furioso e de que modo ele foi escrito? O Orlando Furioso foi escrito num período em que as histórias de cavalaria, tão famosas na Idade Média, estavam sendo estabilizadas. O que eu quero dizer com isso? Estabilizadas. As histórias de cavalaria muitas vezes circulavam por formas anônimas, em que histórias tradicionais eram recontadas, em que episódios de uma e outra eram mesclados. Enfim, era tudo muito fluido, a forma de contagem dessas histórias, a autoria, as tramas, os personagens e suas características principais. O Ludovico Ariosto se insere num esforço de dar um tratamento propriamente literário a essa tradição popular e assim, através do verso, estabilizar tramas, personagens e tradições populares. O Ludovico Ariosto então se vale do personagem Orlando, que era muito famoso
na literatura medieval, já tendo aparecido no francês do século XI, a obra francesa, a Canção de Rolando. Também apareceu num precedente mais próximo, num poema chamado Orlando Innamorato, de Boiardo, e assim era muito popular. Então, o Ludovico Ariosto se vale dessa tradição, dessas fontes, se vale de outras tradições medievais e cavaleirescas, se vale de lendas da mitologia greco-romana, se vale de motivos cristãos e põe tudo isso contra um pano de fundo em que o rei Carlos Magno da França luta contra os mouros que começam a invadir a Europa. O livro Orlando Furioso não é centrado unicamente na figura de Orlando. Poderíamos dizer até que seria uma arbitrariedade de algum modo, pelo menos nesta primeira metade, destacar Orlando dos outros personagens. Porque uma das características principais dessa obra é a falta de uma unidade temática. São vários os personagens, várias as peripécias, várias as tramas que vão se sobrepondo umas às outras. Há ligações entre elas, mas não uma ligação forte e rígida. Temos aqui então cavaleiros e damas que nesse pano de fundo da guerra dos cristãos contra os mouros, na invasão destes últimos à Europa, se relacionam, guerreiam entre si e também se apaixonam. Este livro é principalmente um livro de guerreiros que buscam damas, por elas se apaixonam, mas muitas vezes este amor não é possível, não é passível de concretização, porque estas damas não querem aqueles cavaleiros como esposos. Elas se interessam por outros. E há também aqui várias damas que não só se resignam ao papel passivo que talvez se esperaria na época, mas que elas próprias são guerreiras e participam dos conflitos. Então aqui nós temos várias peripécias, várias aventuras, seja na Europa, seja no Oriente Próximo, seja no Oriente até distante. Temos inserção de elementos fantásticos e mitológicos, e tudo é tratado com muito humor. E este é um dos pontos altos da poesia de Ludovico Ariosto e que causou até certo constrangimento aos críticos da época. A forma bem humorada e irônica com que ele trata todos esses motivos tradicionais. Então, o livro é um pouco fragmentado nesse sentido da trama, mas por ser uma poesia formal, com métrica, e por ser a métrica um método que obriga o escritor a racionalizar o conteúdo narrado, porque essa é uma poesia narrativa, e sendo o Ludovico Ariosto propenso ao humor e à ironia, pode-se dizer que ele trata de temas leves de uma forma racional. Ele tenta dar ao que parece ser superficial e sem maiores consequências um efeito de profundidade, provocar através disto uma reflexão maior. É belíssima a poesia do Ludovico Ariosto, apesar de ser tudo muito formal. Vê-se que este tipo de narrativa não poderia se dar em prosa, não teríamos os mesmos efeitos. Eu acho até interessante notar que a descrição de batalhas, a descrição de duelos e de brigas, vamos dizer, conflagrações entre cavaleiros, é muito mais efetiva na poesia do que na prosa, porque a poesia vai muito mais direto ao ponto e se valendo dos elementos de figuras de linguagem, da sonoridade das palavras, da métrica, consegue dar pra gente uma caracterização mais efetiva daquelas cenas. E assim, apesar de ser tão elevada e de ser tão bem estruturada a poesia, ela é acessível. Pelo menos na tradução que foi aqui feita, ela é muito bem compreensível, desde que você preste um pouquinho mais de atenção.
E isso faz com que nós, que somos leitores ainda iniciantes de poesia, consigamos, através deste livro, vislumbrar todo o valor que um poema tem, todo o valor que certas escolhas formais representam para o tratamento de certos conteúdos. Então eu acho que, como uma iniciação à poesia, o Ludovico Ariosto e o seu Orlando Furioso são ótimos, são ótimas portas de entrada. Eu achei o livro excelente, estou ansioso porque a Ateliê Editorial ou qualquer outra editora lance o segundo volume. Eu acho que talvez isso seja possível, mas demore alguns anos pela complexidade do trabalho. Indico para todos que queiram ter contato com uma literatura diferente. A literatura da Renascença é surpreendente, porque é totalmente politicamente incorreta. Temos aqui essas mulheres que não querem se resignar ao papel que lhes era relegado na época. Temos cenas de amor aqui muito avançadas, até para os nossos padrões atuais. Temos sarcasmo, ironia, humor ácido, enfim. Se nós pensamos nos antigos como pessoas quietinhas, resignadas às suas situações e condições de vida, pensamos muito errados. Eles eram muito mais avançados e críticos do que nós imaginamos. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, deixem seus comentários, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!